Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no texto que vai servir de base para a nossa reflexão hoje pela manhã. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos expor apenas uma parte de um versículo, do versículo 7º, mas nós vamos fazer, a princípio, a leitura de um pouco mais do que nós vamos meditar. Obrigado. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vou começar a ler com vocês a partir do versículo 1, e assim nós vamos até o versículo 10º, do 1 ao 10. Lá nós lemos assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Nós fizemos a leitura desses 10 versículos, mas eu gostaria de me concentrar apenas numa frase, na última parte do versículo 7º, onde nós lemos assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Vamos ler todos juntos? Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, nosso exercício aqui é nos concentrarmos nessa frase e expandirmos algumas das implicações que ela pode ter na nossa vida, tá? E eu lembro que quando fiz esse estudo, um livro que me influenciou decisivamente, é um livro do Jerry Bridges, que é um autor que eu gosto bastante. O nome do livro é exatamente isso, Exercita-te na Piedade. E aí tem um capítulo específico nesse livro, onde ele, a partir, tendo como base essa frase, exercita-te pessoalmente na piedade, ele busca fazer algumas aplicações, depreender dali algumas implicações para a nossa vida. Então é isso que eu quero, nessa manhã, com a graça de Deus, meditar e fazer esse exercício, do que significa esse exercita-te pessoalmente na piedade. Ontem à noite nós falamos, ontem foi um outro estilo, ontem no estilo de palestra, nós falamos sobre, nós tentamos fazer um exercício, tentando entender biblicamente, criticamente, o fenômeno da ideologia de gênero, Então nós buscamos apresentar em linhas bem gerais o que é a ideologia de gênero, o que é ideologia, o que é gênero, o que é essa proposta da ideologia de gênero, quais são as principais reivindicações dessa filosofia religiosa, qual é a base filosófica disso, e depois tentar fazer algum tipo de crítica biblicamente orientada sobre esse fenômeno, e depois, no final, fazer algumas aplicações sobre como a igreja, como nós cristãos, individualmente e coletivamente como igreja, como nós devemos nos posicionar em relação a esse desafio. Hoje, bem diferente, nós vamos pegar esse texto bíblico, esse microtexto bíblico, tentar entendê-lo e fazer algumas aplicações. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos fazer uma oração. Graças te damos, ó Santo e Altíssimo Senhor, Deus Criador dos céus, da terra, do mar, do universo, nosso Criador e Redentor. Agradecemos, ó Pai, pela vida, agradecemos pelo perdão e pela salvação que temos em Jesus Cristo. E suplicamos a Ti, ó Espírito Santo,
auxílio do alto, fala aos nossos corações, ilumina-nos, ó Espírito Santo, para que possamos compreender e ser transformados por aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua palavra. Nós dependemos de Ti, ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, molda os nossos corações e ajuda-nos, ó Santo Deus, a exercitarmos-nos diariamente na piedade. Que tudo seja para a glória do Senhor e que enquanto vivemos, ó Pai, para a Tua glória, que possamos experimentar a alegria no Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, então, nós agradecemos, né, pela recepção dos irmãos. Tivemos uma boa noite de sono. E graças a Deus por essa chuva também, por essa mudança de clima. Tenho aprendido aqui em São Paulo, lá em São Paulo, aqui em Poá, que ainda não sei, né, mas lá em São Paulo tenho aprendido bastante a apreciar um pouco mais o frio, né? Eu, como bom sul mineiro, o calor lá do sul de Minas, pelo menos tinha um ventinho. Lá em São Paulo, esse ventinho não existe muito. Então, estou começando, se você me perguntasse há uns 10 anos atrás se eu gostava, o que você gosta mais, calor ou frio? Tranquilamente é calor. Isso há uns 10 anos atrás. Hoje eu acho que eu estou começando a virar a casaca. Para colocar o casaco, estou virando a casaca. Vamos lá. Em busca de uma vida piedosa. O que é piedade? O que é devoção? Esse assunto é importante em que medida para nós? E nós vamos ter como base o versículo, né, essa última parte do versículo 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Opa, não conectei aqui, só um instante. Como que isso que eu queria que você pensasse, vamos pensar junto. A gente está numa aula, então a gente, né, depois anota as perguntas aí para a gente interagir um pouco. Mas como que você imagina uma vida não jogada fora? Se eu perguntasse para você, o que é uma vida jogada fora? E aí cada um eu sei que de repente tem algum tipo de concepção, mas como que você imagina uma vida que não foi jogada fora, uma vida bem aproveitada? Por exemplo, não sei se vai estar muito nítido aí, né? Aqui tem um nenenzinho, já desde criança, debruçado num livro, pensando nas equações e estudando. É possível que você, se eu perguntasse para você, o que é uma vida não jogada fora? Talvez você imagine isso. Uma pessoa que desde a mais tenra idade, deixa de pensar nessas coisas que não tem muita utilidade, né? Séries de Netflix, filme, Vingadores, futebol, e não faça isso, porque tudo isso daí é desperdício. Tudo isso é bobagem. É gostoso, mas tudo bobagem. Uma vida não jogada fora é o quê? Desde criança, se esforçando, né? Tem como apagar a luz aí, por favor? Só para, na esperança de ficar só um pouquinho mais nítido. Isso aqui eu acho que não dá, não sei se dá para entender. Dois pares de pantufas e lá no fundo uma televisão com a Netflix. Esse daqui já pensa exatamente o contrário desse. Uma vida não jogada fora é não se preocupar com essa coisa de trabalho, emprego, no final vai dar tudo estresse. Eu conheço tantão de gente que é desse jeito aqui, ó, e não durou, né, os irmãos aí fazendo mais de 6 décadas de casamento. Tem gente que não chega nem 3 décadas porque ficou a vida toda pensando nisso daqui, ó, e aí morreu, teve que ir para médico, toma remédio até hoje. Esquece disso aqui. Vida não jogada fora é isso daqui. É ter o básico. E se eu conseguir, né, assistir as séries que eu quero do Netflix, sossegado, né, como se diz aí na gíria, né, de boa, né, na lagoa com a minha esposa, isso é que é uma vida não jogada fora. O que é uma vida não jogada fora? Vamos lá, tem mais. De repente você pensa que é isso daqui, né, uma pessoa, né, muito ocupada, que parece aquele nenenzinho. Isso aqui a gente poderia dizer que é esse nenenzinho aqui crescido, né? Quando cresce fica mais ou menos assim. Várias coisas ao mesmo tempo. Assistir Netflix, essas coisas, descansar, esquece, né? Uma vida não jogada fora é uma vida altamente produtiva, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu duvido que ele consegue, né? Normalmente homem é uma coisa só ou duas, mulher que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, dizem, né? Ou então você pensa assim, né? Uma vida não jogada fora é essa daqui, né? Você ali de frente para a praia, isso aqui é muito gostoso mesmo. De repente não, você pensa que é isso daqui. Isso aqui, a ideia aqui é de uma rave, né? A festa aí que existe em algumas cidades, onde você tem uma experiência quase que espiritual, né? Alguns pensadores cristãos, quando tentam entender o fenômeno das raves, né? Ali não é simplesmente uma festa, né? Se você já leu ou já estudou sobre isso,
Uma rave, ela propõe uma experiência sensorial que vai dar sentido e significado para a sua vida. Quando uma pessoa vai para uma rave, não é simplesmente curtir numa festa, não. Ela, depois do estresse da semana toda, o que a rave propõe, né, e as pessoas pensam, é intencional. Pode ser que você vá para uma rave pensando só nisso. Mas quem faz a rave, né, aquela sucessão de explosões, de músicas, e às vezes algumas falas no fundo, a ideia é que as pessoas que estão ali vão experimentar, vão ter uma experiência sensorial altamente significativa. Né? Você vai, de alguma forma, ter uma elevação espiritual dentro disso daqui. Então, para essas pessoas, de repente, vamos trabalhar bastante, mas no final de semana a gente vai ter uma experiência sensorial. E a sucessão de meses é isso. Muito trabalho, amizades, e depois a gente vai num lugar onde a gente não sabe explicar, mas eu sei que foi legal demais. A experiência de uma rave é uma experiência parecida, segundo os estudiosos, à experiência que uma droga proporciona. Existe um barato por trás disso, tá? E para algumas pessoas é isso daqui, que, né, uma vida não jogada fora, é uma vida onde você experimenta isso aqui também. Isso aqui é completamente diferente, né? Isso daqui, dificilmente, eu acho que a princípio você responderia o que essa imagem sugere. Aqui é a imagem de William Tyndale, um reformador protestante. Alguns dizem que foi uma primeira pessoa que teve uma mentalidade puritana, né? O primeiro dos puritanos foi o William Tyndale, que tinha essa mentalidade puritana. Ela era caracterizada basicamente por um rompimento com aquele sistema medieval católico, onde a tradição ficava acima das escrituras. E um dos ideais, com certeza o ideal mais conhecido da vida de William Tyndale foi o quê? Ele queria ver na Inglaterra a Bíblia traduzida para o inglês, de forma que todas as pessoas, o pastor, padre, o sapateiro, o agricultor, a mulher, o homem, todos pudessem conferir aquilo que estava sendo pregado pela Escritura. Esse é o ideal de vida dele. E ele pagou por esse ideal de vida com a própria vida. Provavelmente, se você perguntasse para William Tyndale, como você imagina uma vida não jogada fora, ele talvez explicasse algo nesse sentido. É ver a palavra de Deus sendo traduzida na língua do meu povo, no caso ali o inglês, e a tradução do original, porque até então tinha uma Bíblia já traduzida para o inglês, mas foi traduzida do latim, né? Um chamado pré-reformador, o John Wycliffe, né? Um século e meio mais ou menos atrás, havia lutado. Ele era um católico da Universidade de Oxford, ele foi professor de teologia e filosofia em Oxford, só que ele já tinha um pensamento já protestante. Ele acreditava que mediador entre os homens e Deus, só Cristo. Ele acreditava que que obras humanas não produzem salvação do ser humano. A salvação é produzida pela graça de Deus, operando fé na vida de um pecador. Ou seja, ele já tinha sinais daquilo que posteriormente seria conhecido como Reforma Protestante. Por isso ele é intitulado, né, pelos historiadores como um pré-reformador. E ele já tinha lutado, né, pela tradução da Bíblia para o inglês, só que a partir da versão latina, a versão de Jerônimo, né, que é a versão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana até hoje. O que o William Tyndale queria era mais, o que ele objetivava era mais. Ele queria a tradução dos originais, grego e hebraico, e algumas partes do aramaico. E ele foi até o final. Ele morreu, foi condenado, né, à morte na fogueira, né, por causa desse ideal de vida. Percebam que são ideais de vida, são concepções do que significa jogar ou não a vida fora, que são bem diferentes. Tá? Deixa eu ver se tem mais. Tem. Isso aqui é a cerimônia fúnebre, né, do pai do atual ditador da Coreia do Sul, né, eu não lembro agora o nome, né, Kim Jong alguma coisa. Então, quando o pai dele morreu, o atual morreu, no final da vida dele, né, teve essa cerimônia aqui toda pomposa, né, toda pomposa ali. Agora, tem outras possibilidades. Por exemplo, alguém lembra quem foi essa pessoa aqui? Alguém lembra? JMC, né? O nome do José Manuel
da Conceição. José Manuel da Conceição. Ele foi o primeiro pastor protestante brasileiro, né? Ele era um ex-padre, muito inteligente, que depois foi convertido, né, ao Senhor Jesus Cristo. E aí ele conheceu Simonton, né, foi discipulado pelo Simonton e pelos primeiros protestantes presbiterianos que chegaram aqui. Isso é final do século XIX, né? E ele foi consagrado pastor, e ele andou boa parte aqui de Minas Gerais, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, pregando o evangelho. Inclusive ele ia nas famílias católicas, né, que antes eram as ovelhas dele, falando: olha, o que eu falava antes tem algumas coisas que estão erradas. Eu quero vir aqui compartilhar o que eu descobri e que transformou a minha vida, né? O interessante é que no final, interessante e triste, né, que no final da vida dele, ele não teve absolutamente nenhum... A morte dele, do ponto de vista humano, não teve nenhum tipo de pompa. Os historiadores dizem que ele foi encontrado como um indigente, numa rua de terra batida, né? Que era o único tipo de rua que existia ali no final do século, pelo menos no interior, no final do século XIX e início do século XX. Ele foi, depois que ele foi identificado como o José Manuel da Conceição, um pastor protestante. Inclusive o apelido dele era Padre Protestante, né? Padre Protestante, que era um padre, ex-padre, né? Mas um cara que desde quando era católico já falava algumas coisas que nós acreditamos como sendo pilares da fé protestante. E o final da vida dele, ao contrário do ditador da Coreia do Norte, não teve nenhum tipo de pompa. Ele foi descoberto, acho que numa manhã de domingo, né, de sábado para domingo, ele foi descoberto como um indigente na rua. O que é uma vida não desperdiçada? É uma vida onde você morre com muita pompa, ou, de repente, esse tipo de vida? Não estou falando que só existem essas duas opções, porque existem pessoas fiéis a Deus que tiveram um enterro mais digno, né? A morte dele foi, do ponto de vista humano, não teve muita pompa, assim. Na verdade, não teve nenhum tipo de pompa. E a pergunta continua: como você imagina uma vida não jogada fora? Uma outra pergunta: qual que é o maior elogio que você poderia receber? O maior elogio que você poderia receber? Algumas possibilidades. Bonito ou bonita, esse é o maior elogio que de repente você poderia receber. Talentoso ou talentosa, profissional brilhante, de repente você acha que o maior elogio que você poderia receber é esse aqui, um profissional brilhante. Inesquecível, a gente acha, né, que é possível que a gente seja inesquecível, né? E muitas pessoas que de repente foram, a gente acha que é inesquecível, hoje a gente não tem nenhum tipo de lembrança, né? Original, de repente a coisa que você mais busca e aquilo que você quer imprimir na sua existência é originalidade. Eu não sou um cara que repete simplesmente as coisas que todo mundo fala. Eu sou um cara que fala uma coisa que nunca, jamais ninguém falou. Tem até alguém que disse um tempo atrás, né? Nunca, jamais na história desse país e tal, enfim. Criativo, divertido ou divertida, ético, né? O maior elogio que você poderia receber é ser um cara ético. Confiável, enfim. Eu creio que o maior elogio, está um pouco cortadinho ali, o maior elogio que alguém poderia receber é piedoso. Não estou falando que essa é a única resposta possível, que essa é a resposta mais certa, que não tem uma outra, tá? De repente, a própria Escritura nos ensina outros elogios, mas eu creio que à luz do texto, se não for o maior elogio, um elogio assim que todo cristão, não que a gente deva buscar, não é isso, porque o nosso coração prega peças em nós e a gente de repente quer aparecer uma coisa que a gente não é. Mas quando alguém reconhece piedade na vida de outrem, né? Piedade na vida de uma outra pessoa, eu creio que isso sinaliza a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Então esse é o Jerry Bridges, esse senhorzinho que morreu acho que uns 2 anos atrás, né? O que significa ser piedoso? Já que Paulo instruindo o jovem pastor Timóteo, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. O que significa ser piedoso? Piedoso vem de pio, né? Diferente do ímpio. Pio, ímpio, né? São os antônimos aí. Então, pio é um crente, fiel, religioso, devoto, benigno, compassivo,
misericordioso. Imagina só que se você vivesse num ambiente onde todas as pessoas fossem marcadas nas suas palavras e nas suas atitudes, por exemplo, por misericórdia. Num ambiente que é formado por pessoas que são marcadas por misericórdia, é impossível a guerra, por exemplo. É claro que isso a gente está trabalhando no nível bem teórico, né? Porque a gente sabe que a realidade não é assim. Inclusive no meio cristão, inclusive na igreja, nós temos momentos de piedade misturados com momentos de impiedade, né? Momentos de manifestação de misericórdia, entremeados com momento de manifestação de ausência de misericórdia, né? De vingança. Mas eu creio que, tentando explicar, né, por que esse seria talvez ou um dos elogios mais marcantes na vida de alguém. Porque imagina só você viver desse jeito aqui, né, com essas características. Piedoso é alguém convertido, salvo e redimido por Deus e que reflete a redenção no seu estilo de vida, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, nos seus desejos, nos seus apetites, nas suas obras, inclusive nos conflitos. O piedoso, a piedosa, é aquele que no seu dia a dia, dentro, fora da igreja, né, nos ambientes mais formais e nos ambientes mais informais, manifesta essas características aqui. A ideia é que alguém biblicamente piedoso não joga fora a sua vida. Impossível, né? É claro que não estou falando que o piedoso é perfeito, a gente sabe que perfeição não é um atributo que a gente vai ver manifestado do lado de cada eternidade, né? A perfeição é só na glória. Mas claro que é possível, né, a gente, pela graça de Deus, buscar um estilo de vida que seja mais próximo do ensino do apóstolo Paulo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Nosso contexto, ele é muito mais diversificado do que essa frase minha aqui vai sugerir. Mas eu creio que o nosso contexto, né, e é obviamente que eu sou o primeiro que estou incluído aqui, é o quê? É marcado, entre outras coisas, por isso daqui. Nosso contexto é marcado por cristãos que conhecem pouco de piedade, vivendo e se alimentando de uma cultura de impiedade. Creio que esse é um dos desafios nossos. Nós somos cristãos que talvez, eu não conheço vocês, mas talvez não conheçam tanto de piedade, vivendo e se alimentando de alguma forma, alguns mais, outros menos, do que? De uma cultura ímpia, né? Todos nós nos alimentamos biologicamente, eu creio que muitos ou todos fizeram isso pela manhã, né? Mas nós também não nos alimentamos somente biologicamente, o café da manhã, sei lá o que vocês tomam de manhã, açaí, enfim. Nós nos alimentamos também culturalmente. Todo mundo aqui se alimenta culturalmente. E partindo do princípio que a cultura, ela tem na sua base algum tipo de religião, né? A gente já falou bastante sobre cosmovisão, né? Toda cultura, ou melhor, não existe nenhuma cultura que seja neutra. A base cultural de qualquer fenômeno, de qualquer artefato cultural, é algum tipo de religião. E nessa religião só existem duas possibilidades. Ou essa religião que está na base de toda cultura está numa relação de adoração a Deus, ou está numa relação de rebelião em relação a Deus. Não existe neutralidade, né? Já deu para ver que eu gosto dessa frase, né? Não existe neutralidade, não existe neutralidade. Então, tudo o que a gente consome culturalmente tem na sua base algum tipo de base religiosa. E essa religião está numa relação de adoração em relação a Deus, ou numa relação de rebelião. E nós nos alimentamos, às vezes, de maneira inadvertida, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente gosta, né? Como eu disse para vocês, eu vou me esforçar para ser a última vez que eu falo essa frase. Às vezes eu me empolgo com coisas que são contrárias à vontade de Deus, e às vezes eu me desanimo ou fico indiferente a coisas que deveriam empolgar um cristão, né? E eu creio que a gente experimenta isso em vários momentos da nossa vida, tá? Exercita-te pessoalmente na piedade. Vamos lá. Nosso texto então é esse que eu acabei de dizer. O apóstolo Paulo, algumas instruções gerais, né, algumas informações gerais da carta. O apóstolo Paulo era o instrutor de Timóteo. E na opinião de Paulo, Timóteo tinha muito o que avançar na vida cristã. E por isso ele afirma que seu discípulo deveria exercitar-se de modo pessoal na piedade. Obviamente, essa é uma frase de Paulo direcionada a Timóteo.
Mas é claro que Paulo sabia que inclusive ele mesmo deveria ser uma pessoa que deveria se exercitar diariamente, pessoalmente, intencionalmente, nos exercícios que, pela graça de Deus, gerariam uma vida devota e piedosa. Meus irmãos, por enquanto, tranquilo? Beleza? Dá para a gente continuar? Vamos lá. Reflita. Se Timóteo deveria agir assim, o que dizer de mim e de você? Será que eu tenho, e será que você tem, certeza de que essa ordem também é para nós? Ou seja, que nós temos ainda muito o que aprender? Que nós mais somos ignorantes do que sábios? O quanto que a gente tem, né? Isso é uma pergunta que responda para você aí diante de Deus. O quanto que você, irmão, irmã, novo ou um pouco mais experimentado da vida, o quanto que você tem sede de aprender da palavra de Deus e de crescer na piedade, numa vida cristã? De repente você fala, se eu ler mais 2 ou 3 livros, eu acho que eu já atingi o ápice. Ou não. Você tem essa consciência de que você deve crescer bastante? Que pela graça de Deus você já sabe algumas coisas. Mas existe mais a se aprender do que aquilo que você já sabe hoje? Se Paulo, no final da sua carreira, né, homem, num certo sentido, o menor dos apóstolos, no outro sentido, o maior dos apóstolos, né? Paulo tinha essas questões. E, inclusive, um dos sinais de que uma pessoa é piedosa é a sua noção de pequenez. Quanto mais piedoso uma pessoa é, mais ela sabe que ela precisa muito de Deus, né? Você também é assim? Se é, como que você pensa essas coisas? Se você não é, por que você pensa desse jeito? Isso é algo que a gente tem que refletir seriamente. A palavra traduzida como exercitar é um verbo usado no mundo dos esportes, como a gente bem sabe, né? E também pode ser traduzida por disciplinar ou treinar. A princípio, façamos 2 considerações sobre o exercício da piedade. A primeira consideração: o exercício da piedade é uma responsabilidade pessoal. Paulo disse: exercita-te pessoalmente. Então essa é a primeira consideração. O ensino desse texto aqui é super simples, né? O desafio é colocar em prática. Aqui não tem charadas hermenêuticas, né? Charadas exegéticas. Não é um texto, né, que você... Até porque é muito pequeno, né? Poucas palavras. Então o grande desafio do ensino dessa manhã não é assim descobrir o que o texto está falando. Está claro ali. Nós devemos nos exercitar. O que a gente deve fazer? Fazer exercícios. Exercícios, alguém faz por mim esse exercício? Não, cada um faz por si. Existe um aspecto comunitário nisso, mas o que eu devo fazer? Dava para ser um sermão de 3 pontos. O que fazer? Exercitar. Quem deve fazer? Cada um de nós, pessoalmente. Fazer o quê? Piedade. Que tipo de exercício? Que tem relação com a piedade. Então não tem dificuldade para entender o princípio geral do texto. A dificuldade é praticar isso, né? É como que a gente coloca isso em prática, tá? Timóteo tinha responsabilidade no processo do progresso na piedade. Embora tivesse consciência de que o seu progresso só aconteceria mediante capacitação divina, ele também sabia que não deveria relaxar-se, mas exercitar-se e empenhar-se na busca da piedade. Aqui, às vezes, um assunto que pode ser difícil para alguns, enfim... aqui também a gente trata um pouquinho, embora o texto, não está explícito isso no texto, né? Mas a gente pode fazer esse tipo de relação com bastante cuidado. Às vezes nós temos uma certa dificuldade quando a gente vai tentar entender aquela relação entre soberania divina e responsabilidade humana, né? Do ponto de vista soteriológico, ou seja, de como se obter salvação, a salvação, como os irmãos bem sabem, é 100% uma obra de Deus, do início ao fim. Do início ao fim. Nós somos salvos ninguém é salvo pela fé. Quem é salvo pela graça mediante a fé. A fé não é causa final de salvação. A fé é causa instrumental, é o meio. Até porque se ela fosse causa final, como ela vem de Deus, no final das contas é Deus que salva mesmo. Mas a fé, né, como Calvino dizia, é a boca do faminto que se apropria do alimento. E quando um faminto se apropria do alimento, ninguém faz uma oração: Senhor, muito obrigado pela boca que o Senhor me deu. Não, a gente agradece o alimento.
A boca é o instrumento pelo qual você se apropria do alimento, né? E a fé é a mão, segundo Calvino também, a mão do mendigo, morto de fome, que o presbítero me dá o pão, eu estou faminto. E aí o presbítero, esqueci o nome do irmão, o presbítero Mauro me dá o pão. E aí eu pego o pão e me alimento. Não existe mérito da minha mão. Inclusive a minha mão estendida, pegando o pão do presbítero Mauro, ela prova a minha pequenez, insignificância, o meu vazio. Não existe mérito na minha mão. Mas é mediante a minha mão é que eu me aproprio do alimento que vai matar a minha fome. Então não tem mérito na fé. Até porque fé é dom de Deus. Então todo mundo que é salvo pela 99% pela graça? Não. É 100% pela graça. Mediante a fé. Agora, olhando para o outro lado, é possível alguém ser salvo sem fé? Pela Bíblia? É óbvio que não. Então a Bíblia ensina as duas coisas ao mesmo tempo. Quem é salvo única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Não existe ninguém que é salvo sem arrependimento e sem fé. E não é Deus que tem que se arrepender e nem ter fé. Sou eu, você, é o ser humano que tem que se arrepender e tem que ter fé. Mas quando a pessoa se arrepende e tem fé, verdadeiramente, um dos sinais de que ele se arrependeu e teve fé é que ele dá graças a Deus. E as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse assunto, a lógica humana, ela não dá conta de tudo isso. Mas como o nosso Deus não é a lógica humana, não é a lógica aristotélica, o nosso Deus é o Deus que se revelou, o único Deus verdadeiro, que se revelou na Escritura. Então, e daí se não for lógico? A questão não é se é lógico, a questão é se é bíblico, né? E perceba que isso não é lógico e nem é ilógico. Isso está além da lógica humana. E tem alguns assuntos que são assim mesmo, né? Então dei essa volta toda aí só para falar que nessa ordem de Paulo, exercita-te pessoalmente na piedade. Você, somos nós que temos que nos exercitar. Mas pela graça de Deus, quando nós conseguimos colocar os exercícios em prática, nós vamos dar graças a Deus. Nenhum crente autêntico, em situação, né, em condição normal de temperatura e pressão, conseguiria fazer um exercício de fé e depois bater no peito, ó, eu consegui isso por mim mesmo. Deus não precisou me ajudar. Isso é loucura, sempre loucura. Então o que ele está colocando nesse primeiro parágrafo aqui é que Timóteo, ele tinha consciência disso, de que ele tinha responsabilidade no processo do seu progresso na piedade. E nós devemos progredir na nossa devoção a Deus, na nossa piedade, na nossa vida piedosa. Você deve, eu devo. Nós devemos nos ajudar nesse processo. É nossa responsabilidade, pela graça de Deus. Vamos lá. Somos bastante disciplinados em nosso trabalho, em nossos negócios, em nossos estudos, em nosso lar, mas infelizmente tendemos a ser preguiçosos ou relapsos, né? Quando se trata de exercitar a vida espiritual. Não sei se você se encontra ali, mas infelizmente muitas vezes eu me encontro às vezes nisso, né? Quando a gente tem certeza de que aquele vestibular é importante, a gente abre mão de tudo que tiver que abrir mão, inclusive, né, da comunhão com Deus no domingo, comunitariamente no culto. Porque a gente tem certeza de que passar no vestibular é importante. E se isso é importante para mim, eu vou buscar isso, quase que custe o que custar. Porque isso é importante. No trabalho, né, vai ter uma promoção, né? E esses são desafios que todos passam. Pastores, todo mundo passa. Vai ter uma promoção. Se eu considero que aquilo é importante, eu dou um jeito de exercitar. Eu vou agora rever minha vida financeira, rever minha vida relacional, rever minha vida de entretenimento. Eu revejo tudo, porque agora o centro se tornou o quê? De alguma forma obter isso que eu quero. E aí eu começo a ser disciplinado. Para tudo aquilo que tomo no nosso coração, nós somos disciplinados, né? 9987-5423. O que é isso? São só números. Alguém consegue repetir o que eu falei para vocês? Aí, vocês são bons, eu não conseguiria. É porque eu comecei com 9 e já sugere que é o número de telefone, né? Mas com certeza, né? Tenta imaginar quando a gente é mais adolescente e jovem. E se esse for o telefone da sua namorada ou do seu namorado, acabou. Você nunca vai mais esquecer.
né? Se for só uma outra coisa, é outra coisa. Agora, se esses números aí, na próxima eu não vou começar com 9, eu quero ver se você vai lembrar. Se aquilo toma no nosso coração, é uma coisa, e eu me disciplino, né? Eu vou decorar, vou escrever aqui, eu escrevo onde que tiver, até decorar. Porque é importante, é o número da pessoa que eu estou apaixonado. Agora, se não for tão importante, deixa para lá. Aquilo que toma no nosso coração nos faz ser disciplinados em relação àquilo. A questão é o que toma o nosso coração, tá? Um dos sinais da presença da graça de Deus na vida de um homem é a sua disposição de exercitar-se, de gastar-se na piedade. Existem várias, mas um dos sinais, uma coisa que sinaliza, né, a graça de Deus na vida de um homem é essa disposição, né? Vamos lá. E uma segunda consideração é que o exercício da piedade tem como objetivo o quê? A piedade, que é o crescimento espiritual. Quantas pessoas piedosas você conhece? Claro que essa é uma pergunta que tem lá os seus perigos, porque de repente eu acho que piedoso é ser, né, de um jeito, né? Se eu acho que, por exemplo, vamos supor que nós não tenhamos crescido no ambiente, né, presbiteriano reformado. Em outros ambientes eclesiásticos, né, em outros currais eclesiásticos, piedade, uma mulher piedosa é uma mulher que não corta o seu cabelo, né? Ou seja, para algumas pessoas, piedade tem uma sinalização física externa, tá? E por favor, não estou fazendo chacota nem crítica, não. Só estou reconhecendo porque isso é verdade. Em algumas outras denominações, um sinal de piedade, especificamente na mulher, são alguns sinais exteriores, tá? E um desses sinais, de repente, é não cortar o cabelo. Então, de repente, se eu faço essa pergunta e você pensa que é isso, bom, então, aqui não tem ninguém com o cabelo, né, abaixo da cintura, então acho que aqui não tem nenhuma mulher piedosa nessa igreja. Se esse for o critério, entendeu? Então, eu sei que essa pergunta tem lá os seus perigos, mas tenta ser, né, equilibrado aí, eu também vou tentar ser. Como que você responderia? Quantas pessoas que você atribui essa alcunha de piedoso, né? Claro que todo mundo conhece, né? Um senhor, uma senhora, às vezes um jovem, né, que demonstra sinais de piedade, no jeito que fala, no jeito que... É claro que também, né, isso aqui é uma outra discussão que a gente não vai entrar. É claro que a piedade também é sinalizada na maneira, em algumas exterioridades também. Não fecha a questão, né? Não fecha a questão, mas existem, né, eu creio que quanto mais maduro a gente é, um exemplo, até cortando meu raciocínio, né, se eu viesse aqui dar esse estudo, não é que eu não seria piedoso, não é isso, mas se eu estivesse dando esse estudo de bermuda, seria um pouco estranho, né? E não estou falando que isso sinaliza piedade ou não, mas pelo menos sinaliza falta de sabedoria, que está ligado diretamente à piedade, em algum sentido. O que eu quero dizer é que, por mais que eu tenha dado esse exemplo da mulher do cabelo grande, né, não estou querendo dizer que piedade não tem absolutamente nada a ver com a questão das vestimentas, em algum nível, em algum sentido. Tá? Mas, como nós vamos ver, piedade principalmente é uma atitude do coração, que vai ter algum tipo de reflexo exterior. Tá? Mas como que você, né, quantas pessoas piedosas você conhece? Piedade aqui é mais do que fazer as coisas certas no reino de Deus. Também é isso, mas é mais do que isso. É fazer essas coisas em comunhão com Deus. Piedade tem a ver com isso daqui, ó, andar com Deus. É buscar pensar o que Deus pensa, né? É buscar ter aquela expressão que às vezes nós vemos em alguns cânticos, né? Ter os pensamentos de Deus. Não é só fazer, é fazer com a intenção correta. É fazer em comunhão com Deus. É possível, infelizmente, dar um estudo bíblico sem estar necessariamente em comunhão com Deus. Por mais que isso seja estranho. Por mais que isso seja estranho. É possível cantar uma canção que tenha, né, que é bem metrificada, que a letra é cristocêntrica, bíblico-cêntrica, mas é possível que a pessoa que cante, naquele momento, por diversas razões, ela faça isso, exteriormente, formalmente está correto, mas em termos de espiritualidade, ela está, naquele momento, longe de Deus. Infelizmente é possível. Quem dera que isso fosse impossível, né? Quem dera que isso fosse impossível. Às vezes, né, como o exemplo que às vezes a gente dá, você está orando no culto, você está domingo no culto, orando.
Primeiro que às vezes a gente tem dificuldade para orar. E quando a gente consegue orar, às vezes passa algum tipo de pensamento que a gente fala, para aí, eu estou domingo, no culto, eu estou querendo orar. E passa algum tipo de pensamento que você fala, como que, da onde, como? Né? Só para a gente ter noção desse exercitar-se, tá? Uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos é, uma outra, né? Com que finalidade fazemos o que fazemos na igreja e fora da igreja? Qual que é o propósito? Com que propósito você faz as coisas que você faz? Dentro e fora da igreja. Sempre você faz com algum propósito. Às vezes ele é consciente ou não, mas sempre faz, né? Você não faz do nada. Se você levantar, por exemplo, agora e ir embora, você está fazendo isso e tem algum tipo de propósito. Tem algum tipo de finalidade. Eu só falei já como eu fui. Brincadeira. Essa é a brincadeira que o reverendo Hermes fazia com a gente, né? Enfim. Ela fez com algum propósito, né? Brincadeira. Voltando à exortação de Paulo, exercita-te pessoalmente na piedade. É possível que o apóstolo, ao comparar o treinamento físico dos atletas com o treinamento na piedade, tivesse em mente alguns elementos básicos desse exercitar-se pessoalmente na piedade. Então, acho que o ensino está bem claro, nós devemos nos exercitar, é pessoal e é na piedade, nessa busca por uma vida espiritualmente mais santificada. O autor, Jerry Bridges, faz essa afirmação. Quando Paulo faz essa comparação, porque logo depois ele vai falar, né, nós lemos isso, né, o exercício físico para pouco é proveitoso, aqui ele não está desmerecendo, mas só colocando, né, principalmente aquilo que é mais prioritário. O exercício espiritual, ele é mais importante que o exercício para o nosso corpo. Se é mais importante, não significa que aquilo que é menos importante não é importante. Claro que tem uma importância secundária, mas a importância primária e fundamental, o exercício da piedade. O Jerry Bridges diz, quando Paulo diz isso, quando ele faz essa comparação entre o cristão, que é um atleta espiritual, com os atletas do mundo greco-romano, é possível que ele tivesse em mente essas ideias aqui que eu vou expor para os irmãos. Primeiro, a ideia do compromisso. Tanto no exercício físico, se você é atleta, você sabe disso, quanto no exercício espiritual, uma ideia que está implícita é a questão do compromisso. Até porque seria muito estranho, né? Eu sou um cara que exercita... Vamos supor que eu fale para vocês, é óbvio que isso é uma piada, né? Que eu sou um atleta. Todo mundo vai rir, como alguns estão fazendo agora. Porque dá para ver que no meu físico eu não tenho muito compromisso. Então, é mais ou menos isso que acontece. Na verdade, é totalmente isso que acontece, só que sem risadas quando a gente fala de espiritualidade. Aqui a gente faz uma brincadeira, né? Claro que faz. Agora, quando a gente vai para o campo da espiritualidade, e a gente fala que eu sou uma pessoa que me exercita espiritualmente. Mas você vê que as minhas palavras, as minhas atitudes, elas não demonstram esse exercício, aí é uma coisa triste. Porque quem sente o peso das minhas palavras ferinas, sabe que eu não estou exercitando na piedade. E as pessoas que convivem comigo e sentem o veneno da minha língua, isso não é coisa que a gente dá risada. Pelo contrário, provoca tristeza, lágrima, provoca racha na igreja e fora da igreja. Então, né, vamos lá. Algumas considerações sobre compromisso. Nenhum atleta de alto nível alcança seus objetivos sem compromisso de pagar o preço de treinamento diário e rigoroso. Da mesma forma, ninguém se torna piedoso sem pagar o preço do exercício espiritual que Deus planejou para o seu crescimento na piedade. Quem planejou o nosso crescimento na piedade, mediante a graça dele e mediante exercícios físicos, foi o próprio Deus. Não existem atalhos nesse caso, tá? Se foi Deus que planejou que para que nós crescêssemos na piedade, exercícios estariam no caminho, não tem atalhos, é exercício mesmo, tá? Não existe diet shake, aquelas coisas espirituais para, né, vai dar para emagrecer só, não, tem exercícios. Existem alguns exercícios que é para a gente fazer, tá? Salmo 63:1, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Aqui um dos retratos é da experiência do salmista, onde ele mostra essa dependência, esse desejo ansioso, esse vazio de alguma forma que ele sente em algum nível, que seria completado somente em Deus.
Essa sede que seria só saciada em Deus. Essa fome que teria o seu saciar somente em Deus. E ele deve se esforçar nisso. Um dos sinais que a graça de Deus está agindo na vida do salmista é que ele se esforça para estar perto de Deus. É um ciclo, né? Onde tem graça de Deos. E como que você vê que a graça de Deus está agindo? É que a pessoa está se esforçando. Se a pessoa se esforça sem a graça de Deus, é um esforço que tem um outro propósito. Por isso que nós falamos há uns 2 slides lá atrás, daquela pergunta, né? Com que propósito, com que finalidade eu faço as coisas que eu faço dentro da igreja e fora da igreja? Tá? Vamos lá. Um outro, além do compromisso, sempre no esporte ou na vida cristã, nós devemos ter um mestre competente. Sempre. Né? A caminhada cristã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre ela à noite, mas a caminhada cristã é uma caminhada que nós fazemos individualmente e coletivamente. Nós fazemos individualmente porque é você que tem que caminhar. Eu não caminho por vocês, nem vocês por mim. Nós devemos caminhar, mas a gente faz essa caminhada com pessoas ao nosso lado. Tá? Assim como um atleta precisa de um mestre que o faça atingir os mais altos padrões de excelência, da mesma forma nenhum de nós conseguirá se exercitar, né, na piedade, sem o ministério de ensino e treinamento do Espírito Santo. Esse é o nosso mestre competente. Né, nós temos um Pai que nos guarda em suas mãos, nós temos o Senhor Jesus Cristo, né, que reina no nosso coração, que nos salvou, e que nunca larga a sua mão das nossas mãos. E nós temos o próprio Deus, né, o segundo Emanuel, aquele que vive conosco, o Espírito Santo, que nos treina pelo ministério do ensino e treinamento, né, ensino e treinamento na palavra. Né, eu lembro que eu gosto muito de filmes de esporte, né? Gosto de alguns estilos, mas um dos filmes que eu gosto bastante é filme que de alguma forma retrata a vida esportiva. E mesmo não entendendo muito de futebol americano, acho que nunca vou entender na vida, possivelmente, não consigo me empolgar com aquilo, mas em todo filme, né, ou quase todo filme, sempre existe um treinador. Existe um time que está lá jogado, né, e aí em algum momento o roteiro é sempre o mesmo, né, sempre o mesmo. Dificilmente tem alguma variação, mas o filme está lá jogado, de uma certa universidade, não está ganhando de ninguém, não sei o quê. Aí chega um técnico, ou muito durão, ou muito malucão, mas um técnico que chega e quer mudar aquela situação. Se tivessem outros técnicos não competentes, o time ia continuar do mesmo jeito. Mas porque chegou um técnico, um mestre competente, que teve que fazer algumas mudanças, né? Porque se o time estava só perdendo, é porque tinha algumas práticas ali que se acumularam no decorrer dos anos e das décadas, que de alguma forma criou aquele contexto de derrota. Mas chega um técnico com uma metodologia diferente, com um pensamento diferente, né? E muda a coisa. Né? Um dos filmes que mais me influenciaram e que eu gosto, o Karate Kid, o primeiro. Né? A Fernanda gosta do segundo, eu falo, Fernanda, o primeiro é que é melhor. Mas ela não acredita, enfim. Mas, né, sempre me marcou desde criança aquela relação de mestre e discípulo, do Sr. Miyagi. Vocês lembram disso, né? Não deixa, porque senão vai parecer que só eu sou velho aqui, não, né? O Sr. Miyagi com o Daniel San, né? Então, o Daniel San, né, aquele contexto todo, né, ele apanhava na rua, aquela coisa toda, ele queria, né, de alguma forma se defender, até que encontrou o mestre. E o mestre foi com algumas técnicas meio estranhas, né? E nessa relação discípulo e mestre, criou-se uma amizade, eles andaram juntos, e aí fez o Karate Kid 2, 3 e por aí vai. Guardando o que deve ser guardado, na vida cristã, nós devemos ter, além de compromisso, um mestre competente, que vai trazer revolução interna, e essa revolução interna vai ter os seus reflexos exteriores. O Daniel San começou a pensar de modo diferente, ele começou a sentir as coisas de forma diferente, de alguma forma a vida dele foi modificada. Obviamente, guardando o que deve ser guardado, né, porque o que a Bíblia nos ensina é uma revolução que toma a nossa vida toda. Toma a nossa vida toda. O drama é que nem sempre nós notamos, né? Às vezes a gente para que é possível, né, que eu ou você, que nós na caminhada cristã hoje, né, o ano de 2019, nesse meio do ano aqui, se a gente tivesse um termômetro, né,
espiritual para medir a nossa espiritualidade. É possível que alguns estejam, pela graça de Deus, se desenvolvendo e com muita sede de palavra de Deus, de oração e de vida eclesiástica, enfim. E é possível que às vezes, atualmente, eu me sinto meio desanimado, né? Se de repente é assim, é uma oportunidade nessa manhã da gente refletir em tudo isso, né? Como que está a minha vida de compromisso? Eu tenho consciência de que eu tenho o mestre, na verdade o único mestre, né? Com M maiúsculo, insuperável, perfeito, né? A relação mais transformadora que existe é a relação entre o discípulo, a discípula cristã e o mestre, Jesus Cristo, e o mestre, o Espírito Santo. Então hoje nós somos convidados a refletirmos sobre isso. É o Espírito Santo que nos força ao mais elevado padrão espiritual de excelência. Não existe nenhum padrão de excelência espiritual maior que supere o padrão que a Bíblia nos coloque. Que ela nos coloca. E perceba que esse padrão, pelos nossos próprios esforços, ele é impossível de ser alcançado. Ninguém consegue alcançar, pelos seus próprios esforços, o tipo de vida que a Bíblia nos ensina. Padrão máximo da excelência. Em termos de todas, né, em termos de pensamento, desejos, vontades, palavras, atitudes, é um padrão do ponto de vista humano inatingível. Se a gente não tiver um mestre que, mais do que indicar o caminho, ele nos ensina a caminhar, a gente não consegue fazer isso. E só o Espírito Santo pode fazer. Ele nos ensina, ele nos censura, ele nos corrige, ele nos treina por meio da palavra. E a gente vai chegar na questão da palavra, tá? Então existe essa expressão latina aqui, né? Orare e labutare, que era um princípio que também Calvino tinha, né? Para falar da vida cristã. Oração e trabalho. Oração e trabalho. Oração e trabalho. Oração que, entre outras coisas, mas principalmente, expressa a nossa dependência de Deus. A oração é o retrato da nossa pequenez e da grandiosidade de Deus. Todas as vezes que um cristão ora verdadeiramente, ele está mostrando, entre outras coisas, que ele é pequeno e Deus é grande. Ele é feio e Deus é a beleza. Que ele é fraco e Deus é forte. A oração demonstra a nossa total incompetência, a nossa total dependência de Deus, né? E labutare, que é o sinal que a oração provoca em nós uma mudança de vida. E é quando nós trabalhamos, a ideia é que nós estamos colocando em prática os pedidos que nós colocamos nas nossas orações. Uma outra questão é o exercício em si. Né? Isso aqui parece óbvio, mas nem sempre é óbvio. Quando a gente fala de vida cristã, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo estava pensando nos exercícios. Então, é no exercício que nós vemos o compromisso em ação. Essa frase aqui eu creio que dificilmente dá para ser corrigida. É no exercício que a gente vê o nosso compromisso em ação. Porque não adianta eu falar, eu quero ter compromisso se eu não exercito. Eu tenho que colocar em prática. É quando você vê um atleta, como aquele exemplo bobinho que eu dei, né? Obviamente, é pelo fato de que eu não me exercito, que eu não sou um atleta profissional. Porque eu provo que eu sou um atleta, não falando que eu sou um atleta. Eu provo que eu sou um atleta de alto nível, me exercitando como um atleta de alto nível. Eu provo a vida cristã, não falando que eu sou cristão. Eu provo a vida cristã, me exercitando, entre outras coisas, né? Mas colocando em prática, principalmente, a vida cristã, aquilo que de alguma forma a Bíblia nos ensina. Não há atalhos para atletas de alto nível e não há atalhos para a piedade. Um teste, vamos tentar fazer um teste aqui. Vamos supor que você tenha muita dificuldade, eu sei que ninguém aqui tem, tá? Mas você tenha dificuldade na área da humildade, né? Vamos supor só, né? Que você tem um tipo de dificuldade, que é qual? Vamos supor que na área da humildade nós tenhamos dificuldade. Vamos tentar fazer um exercício aqui, vamos lá. Claro que, por favor, não cobre tanta profundidade aqui, mas vamos abrir lá em Isaías 66. Isaías 66, os 2 primeiros versículos. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, os 2 primeiros versículos. Vamos ler todos juntos? Assim diz o Senhor,
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu coração? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido e que treme da minha palavra. Né? Principalmente o finalzinho, o homem, né, o final do versículo 2, a parte B. Mas o homem para quem olharei é este. Que tipo de homem? Claro que Deus olha, num certo sentido, para todas as pessoas. Mas aqui é um olhar diferente, um olhar paternal, um olhar de misericórdia, um olhar redentivo. É esse tipo de olhar aqui. O homem para quem olharei é esse, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então vamos supor que eu tenha dificuldades na área da humildade. Quando eu sou exposto a esse ensino, pela graça de Deus, alguma coisa vai acontecer. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Vamos supor. Se bem que aqui não dá só para supor, né? Infelizmente a gente luta contra o orgulho. Mas vamos supor que eu tenha realmente, evidentemente, todo mundo no meu trabalho fala isso. O Nilson é um cara até gente boa, mas, cara, muito orgulhoso. Na igreja também, o Nilson é um cara legal e tal, mas quando pisa no calo ali, é insuportável. Gosto muito dele, mas o orgulho dele muitas vezes deixa esse cara insuportável. Vamos supor que seja um reconhecimento quase que 99%. Né? Só minha mãe que de repente, mãe sempre, né, dá aquele desconto, mas se perguntar para ela escondidinha, realmente eu gosto dele, mas ele é orgulhoso. Vamos supor que seja um reconhecimento geral. Sou um cara extremamente orgulhoso. Mas estou na igreja, creio em Cristo. Vamos supor que eu seja cristão. E aí alguém, um irmão, muito preocupado comigo, o irmão que me ama, um dia chega na minha casa, ou liga para mim e fala que quer conversar comigo. E, entre outras coisas, ele, né, expõe essa preocupação que ele tem comigo, essa busca por melhoria na minha vida. Né, ele se preocupa realmente com a minha caminhada cristã. Ele fala: Nilson, eu só quero ler 2 versículos com você. Abre lá em Isaías 66, 1 e 2. Principalmente no final do versículo 2. Vamos ler junto? Aí ele vai lá, a gente lê junto, né? O homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Claro que eu não estou fazendo, né, todas as... Eu sei que é muito mais complicado do que isso, mas se pela graça de Deus, esse versículo fala ao meu coração, eu vou baixar a bola. Eu vou ficar envergonhado. Eu vou ficar triste comigo mesmo. Eu vou ficar ruborizado, vou chorar, vou pedir perdão. Eu vou lembrar de todos os momentos, ou de quase, não é todos não, mas de muitos momentos, onde eu demonstrei exatamente o contrário do que a palavra está falando comigo. Que Deus diz que vai olhar de uma forma paterna e diferente, cuidadosa, para quem? Para o orgulhoso? Não. Inclusive existe na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, várias frases onde Deus, né, você sabe qual que é o tipo de olhar que Deus tem para com o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que... A vida do orgulhoso, o orgulhoso crônico, né, vamos dizer assim, é caracterizada por uma descentralização de Deus na sua vida e por uma autocentralização na sua vida. Na vida do orgulhoso, eu sou orgulhoso, eu estou no centro da minha vida. Deus não é o centro da minha vida. E a gente sabe qual que é o fim disso. Então, olhando para esse texto aqui, exercitar, né? A gente olha só, eu estou gastando tempo lendo o texto. Essa pessoa se dispôs a abrir mão de algumas coisas para sentar comigo. Caminhada cristã, exercício. A gente está falando de compromisso está aqui. A gente está falando de exercício. A gente está lendo a Bíblia junto, a gente está orando. E o texto está me dizendo: mas o homem para quem olharei é este, o aflito. Se eu sou um orgulhoso que não fico aflito quando a palavra fala ao meu coração, isso sinaliza uma coisa muito séria. O aflito, o abatido de espírito. Se eu sou orgulhoso e não me sinto abatido de espírito quando sou confrontado por essa palavra, tem uma coisa muito séria na minha vida. E que treme da minha palavra. Se eu sou uma pessoa orgulhosa e sou desafiado por esse texto e não tremo dessa palavra, tem uma coisa muito estranha, muito perigosa comigo. Então, a princípio, das duas, uma. Ou eu falo, não quero mais.
não quero mais, a gente continua amigo, mas estou fora disso daí. E aí começo a dar desculpas para as minhas manifestações de orgulho. Então, ou eu calo a palavra e continuo dando voz ao meu orgulho, ou eu calo o meu orgulho, pela graça de Deus, e vou começar a dar ouvidos à palavra de Deus. Então, esse é um dos exercícios. Claro que é muito simplista, tá? Eu quis ser simples, não queria ser simplório nem simplista, mas só para a gente ter um exemplo, por questão de tempo. A gente está trabalhando com a questão da humildade, orgulho, mas poderia ser qualquer outro tipo de tema, onde você é confrontado, o seu comportamento pecaminoso é confrontado com o espelho cristalino da palavra e existe um choque. Pela graça de Deus a gente ora para que exista mudança no coração nosso. Tá? Deu para entender a ideia geral, meus irmãos? A ideia geral? Ok? Vamos lá continuar. Nosso tempo está passando. Medite nessa mensagem. Né? Medite nessa passagem de Isaías, é o que nós tentamos fazer aqui, né? E nós devemos o quê? Orar para que Deus aplique essas verdades em nossos corações. Isso tudo aqui é exercício. Quando você ora para que essa mensagem impacte, que essas verdades impactem os corações das pessoas, você está colocando de alguma forma isso em prática. Você está fazendo um exercício. Tente fazer isso todos os dias. Né? Você deixa lá, coloca lá o seu celular para tocar a tal hora da manhã, enquanto você está indo no... Eu vou usar exemplos da realidade lá de São Paulo. Você está no metrô lá, e um cara do teu lado ouvindo funk, né? O outro ali brigando, discutindo. Sei lá, coloca lá o teu foninho e deixa na Bíblia... Tem a Bíblia em áudio, né? Deixa aquele versículo umas 2, 3 vezes. O que é só, por favor, cada um faz do jeito que acha que é melhor. Existem vários modelos, né? Mas você lê aquilo, escrever aquilo, escreve lá na sua agenda. O homem para quem olharei é este. O homem para quem olharei é esse, no final do versículo. O aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. O homem para quem olharei é esse. O aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Escreve alguma coisa sobre isso, horário do almoço, sei lá a hora que você quiser. Né? O que seria esse aflito? Vai no dicionário. Ah, mas será que o dicionário é melhor? Pergunta para o pastor que tem um dicionário teológico. Aí você vai aprofundar. O que seria esse aflito? O que seria esse abatido de espírito? Né? Será que é uma imagem da depressão? Ou não tem nada a ver com isso? Né? O que seria esse abatimento de espírito? Ué, calma aí, Deus só vai olhar para quem é abatido e quem está alegre nele. São perguntas que você começa a fazer para o texto e começa a expandir. Né? E o que seria esse tremer da palavra? É um tremer, né, de ordem litúrgica pentecostal, física? É um tremer metafórico que vem do coração? Se é metafórico, é só dentro do coração ou tem algumas expressões? Olha só, são perguntas que a gente faz para o texto e que faz com que a gente alargue o conhecimento e aprofunde também. Mas só vai fazer isso se você tomar tempo com o texto, fazer exercício, fazer perguntas. Ah, descobri que tem um livro, o seminarista indicou um livro que trata só desse texto. Um pastor lá nos Estados Unidos escreveu 400 páginas só nesse texto. Opa, vou querer comprar esse livro. Se o cara escreveu 400 páginas só nesse versículo, vamos ver o que ele escreveu. E começa. Né? Enfim. Talvez não seja um exercício fácil, mas é simples, isso aqui você pode ter certeza. Né? Ou melhor, como sou eu que estou falando, analise biblicamente. Mas eu creio nisso daqui. Ó. Talvez esse não seja um exercício fácil, né? Mas eu tenho certeza que é simples. Ler, reler, decorar, memorizar. Né? A ideia do decorar que não é uma coisa mecânica, né? É a ideia do sentido original da palavra. Decorar é fazer aquilo decoração, é colocar no coração. A nossa cultura que colocou o decor como sendo uma memorização fria, seca e vazia. Né? Decorar é colocar no coração. Exercício. Então eu creio que é um exercício bem simples, bem prático, é um pouco doido para alguns, né? Pode ser para alguns meio maluco, mas é revolucionário e é totalmente compensador. Totalmente compensador. Quando eu falo doido ali, né, ou maluco, é porque às vezes, calma aí, está usando umas palavras meio estranhas aí, né? É porque eu acho que inclusive se a mãe ou o pai vê o filho amanhã, não conheço os irmãos, tá? Então não estou dando indireta para ninguém, por favor. Mas é possível, vamos supor que um adolescente da igreja decida fazer isso, né? Decorar um versículo por semana. E aí a mãe ou o pai vê o adolescente lá decorando e fala: o que você está fazendo, filho?
Não está assistindo, né? O negócio está vindo isso daí. Ou seja, até às vezes é possível. Eu não estou falando que isso é que a pessoa, que o pai ou a mãe fez isso por maldade, nada disso. Mas é possível que até uma mãe cristã ou um pai cristão olhe para o filho e fale: ué, meu filho sempre vira assistindo televisão e agora ele parou para dedicar 15 minutos da semana para decorar um versículo. Ué, o que está acontecendo com você? Está ficando maluco, meio doido? Né? É possível que às vezes tenha um estranhamento até dentro da igreja. Por isso que eu falo, o exercício é simples, é prático e pode ser meio doido e maluco para alguns, mas é revolucionário e totalmente compensador. Vamos lá. Jerry Bridges, nesse livro aqui, né? Olha só, um livro onde ele medita nesse texto. O livro tem 200 e poucas páginas, tá? Ele diz também que a palavra é um exercício, deve estar embutida no nosso tópico do exercício. Em todo exercício da piedade, o tempo que empregamos no estudo da palavra de Deus será sempre fundamental. O modo como gastamos esse tempo pode variar segundo o método de cada um. A princípio, o método é secundário, a princípio, desde que seja um método vindo da Escritura, tá? Mas não interessa se você eu prefiro ler de manhã, porque de manhã eu ainda estou meio, embora né, um pouquinho de sono, mas minha mente está mais fresca. Não interessa se você faz de manhã, se você faz no caminho, se você faz no horário de almoço, se você faz de madrugada. O método, nesse caso aqui, é secundário, terciário. A questão é o tempo que a gente emprega, de alguma maneira, em algum momento do dia, com a palavra. Não interessa se você faz na ARA, se você faz na NVI, né? Não interessa se você faz na Folha, ou se você faz no celular e tem lá, né, você faz as marcações. Hoje eu li Gênesis 1, 2, 3 e vai lá. Isso é secundário. Se é Bíblia, uma tradução confiável, sendo no celular ou no físico. Se é uma Bíblia pequena, se é uma Bíblia de estudo, isso é secundário. A questão é se a gente tem tempo com a Escritura diário. Se você não faz nada, 5 minutos já é uma coisa. Se você faz 5 minutos, você pode aumentar para 10. Eu creio que a gente lê às vezes aquelas biografias, né, de grandes heróis da fé, e às vezes temos algumas compreensões mais românticas do que práticas, né? Dizem lá que Lutero, né, orava 3 horas por dia, né, 4 horas por dia, e às vezes a gente se sente muito pequeno quando vê esse tipo de testemunho. Lutero, num livro que eu li recentemente sobre oração, um livro pequenininho, tem lá uma carta que ele envia para um irmão dele, né, um irmão na fé dele, onde ele diz que ele não estava conseguindo nem orar. Então, nem sempre as biografias, elas refletem, né, os dilemas. Eu posso, às vezes, biografar alguém que eu gosto muito e apresentar só o lado mais heróico dele, esquecendo que ele tinha mazelas como a gente tinha também. Então, eu creio que se você colocar como, né, aquela pergunta que eu fiz, né, pensa em alguém espiritual, pensa em alguém, uma pessoa que realmente era piedosa. Que o meu avô, meu tataravô, que introduziu a nossa família na fé, acordava 3 horas da madrugada e orava das 3 às 6, só depois ele ia para o trabalho. Né? Não estou falando que é mentira, não. Não estou falando que é mentira, não. Você está falando, eu vou acreditar, né, a princípio. Mas eu estou falando será que esse é o único critério? Porque se esse for o único critério para medir espiritualidade, é provável que você chegue no final da sua vida, olhe para esse critério e sempre se sinta para baixo, desanimado. Se você não ora, comece a orar. Se você não lê a Bíblia, comece a ler. Se você estipular 1 hora por dia, eu acho que não vai rolar. Porque você não lê a Bíblia nem um dia. Ou você lê, né, esparsa, pouquíssimas vezes, ou só às vezes no momento que o pastor pede para abrir no culto no domingo. Se você colocar uma meta de 1 hora, eu acho que, né? Mas de repente, se você colocar 10, 15, 20 minutos, acho que dá. Se você já faz meia hora, eu acho que de repente você pode, enfim. Você, diante de Deus, com boas literaturas ao seu lado e conversando com um mestre competente. Ali estou falando mais do que o Espírito Santo. Um irmão ou uma irmã mais experimentada na fé, é claro que é possível dar um passo a mais. Seja o nível que você está hoje, é possível dar um passo a mais. Com sabedoria. Sabedoria que vem da Escritura. Dá para entender? Ok? Vamos lá, gente. O método é formado por 5 atitudes. Eu quero passar bem rápidas nelas aqui, tá? No seu relacionamento com a palavra: ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. 2 perigos para se evitar antes de entrarmos nos exercícios, porque esse perigo a gente pode correr, tá? Perigo:
Não ache que esses exercícios são mágicos, místicos e que eles possuem mérito em si mesmo. Porque se alguém aqui de repente não faz nenhum exercício espiritual, amanhã ou depois coloca como meta para fazer, é possível que daqui uns 2 meses você comece a perguntar para as pessoas: e aí, está lendo a Escritura? Está orando? Você está fazendo jejum? Está fazendo aquela coisa toda? E as pessoas de repente: essa semana eu esqueci. Então é possível que se eu fizer, eu comece a me achar mais crente do que você. Porque eu acho que os exercícios têm mérito em si próprio. Os exercícios são mágicos e místicos. E se eu leio a Bíblia mais do que o Cleiton, então logo eu sou necessariamente um cristão mais consagrado do que ele. O que normalmente não é necessariamente isso. Tá? Então cuidado, esse perigo a gente tem que lembrar. Tá? E o segundo, ao mesmo tempo, não ignore a sua responsabilidade quanto aos exercícios espirituais. As duas coisas devem ser lembradas. Essa daqui para não te deixar orgulhoso. Essa daqui para não te deixar então todo relaxado. Exercícios são importantes, mas não creia nos exercícios. Tá? 5 fatores que operam, isso aqui eu falei semana passada, eu vou passar bem rápido. 5 fatores que operam a santificação em nossa vida. Tá? Esse eu tirei desse livro aqui do David Paulinson, que eu indico para os irmãos lerem, como acontece a santificação. Então, eu vou passar bem rápido, que eu falei semana passada. Todas as vezes que você está sendo aperfeiçoado espiritualmente, esses 5 fatores existem. Não é possível experimentar progresso na vida cristã sem esses 5 fatores. Tá? Isso aqui não é receita de bolo, não, mas a Bíblia ensina isso daqui. Primeiro, Deus muda você. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você está experimentando progresso na vida cristã, é porque Deus está mudando você. A mudança vem de Deus. Segundo lugar, a palavra muda você. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, 7. Não existe mudança espiritual sem passar por um relacionamento com a palavra. Não existe. Não existe. Fora da palavra, o que existe é misticismo. Fora da palavra existe religiosidade, mas religiosidade que não está centrada na palavra é heresia, é errada. Tá? É só para você pegar todas as religiões, elas expressam algum tipo de religiosidade. Se é fora da palavra, é religiosidade, mas é fora da palavra, então não nos interessa. Ok? Pessoas sábias mudam você, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos será mau. É a Bíblia que ensina isso. Pessoas sábias mudam você. Quarto lugar, sofrimento, lutas e problemas mudam você. E eu creio que ninguém, a princípio, queria passar por isso. Mas é impossível não passar. Crente e não crente vai passar. Sofrimento, luta e problema muda você sim. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, lá em Hebreus 5:8, falando de Jesus Cristo, considerando a sua humanidade, ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Será que quem sou eu para pensar que eu vou aprender sem passar por essas coisas? Então, os sofrimentos nos mudam sim. Né? E por fim, você muda você. Depois de entender tudo isso daqui, tá? Não entenda essa frase isolada. São as 5 coisas que estão interligadas. Então, depois de entender que Deus muda você, a palavra muda você, pessoas sábias mudam você, sofrimento, lutas e problemas mudam você, sim, é a Bíblia que ensina que você muda você em algum nível. Ao deixar os ídolos, quem que tem que deixar os ídolos? Deus? Não, sou eu. Ao deixar os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, esses 5, sempre ocorre esses 5, né? Esses 5 fatores aí que mudam, trazem mudança para a nossa vida. Tá? Considerações finais. Mais do que ter informações sobre Deus, uma vida piedosa implica em ter comunhão com Ele. Né? Essa expressão latina, coram deo. Viver a vida, que significa diante de Deus. Viver a vida com a consciência de que tudo que nós fazemos, na igreja ou fora da igreja, na rua ou no trabalho, quando a gente está numa multidão ou quando a gente está sozinho, tudo que a gente faz diante de Deus. Segunda consideração, ao contrário do que muitos dizem, não só faremos impacto pela diferença, ao contrário do que muitos dizem, nós só faremos impacto pela diferença e não pela semelhança com o mundo. O que impacta o mundo não é a semelhança. O que impacta o mundo é a diferença. Existe sim
Como eu estava falando ontem, né? Quando você está conversando com alguém que pensa diferente de você, existe a necessidade de fazermos pontes. Tá? E nessa frase aqui, por favor, não é nenhuma base para sermos antipáticos. Tá? Já que é a diferença que impacta o mundo, então eu quero deixar em todos os aspectos que eu sou cristão, né, e eu vou ser antipático. Onde eu ver um pecado, é pecado isso daí. Isso não é uma atitude séria, é uma atitude sábia. Tá? Se eu sou perseguido porque eu sou chato, isso é uma coisa. Se eu sou perseguido porque eu demonstro amor a Deus, sabedoria nas minhas palavras, fidelidade nas minhas palavras e nas minhas atitudes, aí eu estou sendo perseguido como um cristão. Porque às vezes as pessoas me perseguem no trabalho, né? Eu chamo isso, né? Estou sendo perseguido no trabalho, na faculdade. Mas às vezes não é porque eu estou dando bom testemunho, é porque eu sou chato, eu sou arrogante, né? Eu falo, eu sou cristão, eu não faço isso. Realmente tem algumas coisas que não deve fazer mesmo. Né? Mas às vezes algumas coisas que a Bíblia permite, a gente faz questão de mostrar que a gente é melhor do que as outras pessoas. É claro que eu vou criar uma antipatia. E se eu sou perseguido, né, pela antipatia, é uma outra questão, é com você. Aí você vai sofrer quase que inutilmente. Né? Claro que no final das contas, dentro do projeto de Deus, nunca é inútil. Porque Deus primeiro, ele nos humilha para que nós vejamos só Ele e aí nós buscamos a Ele. Então, dentro dos propósitos de Deus para o seu povo, nada é inútil. Mas, às vezes, eu posso ser teimoso, né? Eu posso ser antipático achando que eu estou fazendo diferença no meu trabalho, na minha escola, na minha família. Você não sabe como eu sofro, na minha família só eu sou cristão. Ok, se você sofre porque você dá bom testemunho, é paciente, é misericordioso, as pessoas te agridem verbalmente e você coloca esse choro aos pés da cruz, se abre com uma família que você gosta, mas demonstra, né, aquela paciência. Se você tem aquela consciência de, calma aí, se Cristo sofreu e eu quero ver a conversão desses meus irmãos ou amigos, então também vou sofrer. Opa, você está sofrendo então dentro do contexto. Que Deus continue te dando força, paciência para ser desse jeito. Porque esse seu sofrimento não é inútil. Em algum momento, pode ser que em vida e pode ser que não seja na sua vida. Essa sementinha do Evangelho vai ser plantada ali. Agora, se eu sofro porque eu sou grosseiro, antipático, é uma outra questão. Aí vai sofrer mesmo, tá? E vai aprender bastante na pancada, né? E às vezes eu posso ser teimoso, né? E só vou aprender na pancada. Só, né, dando murro em ponta de faca. Então, são coisas diferentes, tá? Mas o que faz diferença é a diferença, tá? Aí você fala, Nilson, isso é óbvio mesmo. Mas não é óbvio para todos na nossa prática. Porque às vezes a igreja, para atrair as pessoas, quer se parecer com o mundo. E não é isso que faz diferença. Tá? Enfim. No fundo, você e eu sabemos muito bem que sempre encontraremos tempo para aquilo que julgamos ser importante. Você pode até discordar disso nos comentários lá, mas isso aqui eu acredito piamente. O que eu considero importante, eu arranjo tempo. Ponto. Se é importante, eu dou um jeito, no geral. A questão é, qual importância tem para você o exercício de piedade? Isso é sério, né? Porque se eu acho que é importante, eu vou encontrar tempo. Se eu não acho que é tão importante assim, eu vou deixar em segundo plano. Nós nunca construiremos nada de significativo na vida se não estivermos dispostos a sermos confrontados e termos o nosso ego ferido. Eu não gosto de ouvir isso muito, tá? Eu não gosto de ser confrontado. Eu duvido que alguém goste, tenha prazer, né? Pastor, eu tenho que conversar com o senhor, o senhor vai ser confrontado. Oh, que beleza, maravilha, cara, vamos lá. Isso não existe. Eu creio que naturalmente ninguém gosta de ser confrontado e ninguém gosta de ter o ego ferido, ninguém. Mas tem uma outra questão, outro paradoxo, né? É impossível crescer sem ter o ego confrontado, sem ter o ego ferido. E a gente tem que aceitar exatamente assim. É assim, né? É só lembrar, né, da sua experiência, né? Cada um tem a sua aí, não posso dar exemplos. Mas pessoas que te marcaram positivamente, entre outras coisas, foram pessoas que falaram a verdade em amor para você. Na hora doeu, mas hoje você consegue entender. Então é impossível. Você não gosta, mas vai sem gostar mesmo. Eu também não gosto, mas vai assim mesmo. Tá bom? Lembre-se, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Piedade é importante aqui e agora. O exercício físico tem importância aqui, e é importante, façamos, né? Mas ele não tem ressonância lá.
Ele tem lá o exercício, o modo como eu lido com o meu corpo e com a minha saúde reflete o entendimento, né, que eu tenho da Escritura. Eu não posso negar isso, tá? Mas o exercício da piedade tem importância aqui e na eternidade. Assuma hoje, diante de Deus, um compromisso para o seu crescimento na piedade e na devoção. Que Deus seja conosco e que na dependência de Deus que nós possamos viver uma vida piedosa, né? Claro que essa é uma questão, uma aula assim bem geral, né? Eu, até essa semana eu comprei um livro sobre práticas devocionais, e no livro ele sugere, né, alguns exercícios práticos, né, olhando para a história da igreja, né, como que os irmãos nossos lá do século 2, 3, 4, os pais da igreja, pensavam isso. Como que naquele período da Idade Média, né, do século V até o século XV, que predominava, né, majoritariamente a Igreja Católica, como que os católicos pensavam em exercícios espirituais. Aí depois tem o período da Reforma, né, século XVI, depois entrando um pouco no XVII, como que os nossos irmãos do passado, eles lidavam com oração, leitura da Escritura, um assunto que a gente fala pouco, não sei aqui, mas na minha história pequena aí de cristão, ouvi pouquíssimas vezes sobre jejum, né? Como que seria uma prática de jejum que trouxesse edificação espiritual sem cair em misticismo e em orgulho, né? Porque a Bíblia deixa bem claro, você fez jejum, então você vem para a igreja, não vem com o rosto pseudo-piedoso, não. Por que você está assim, Nilson? Não, é que eu estou no jejum, cara, eu estou num grau assim, acima de vocês. Não, isso já demonstra que o seu coração já está meio complicado. Oração, vai no teu quarto em secreto, que teu pai em secreto vai te recompensar. Mas como que seria isso para nós hoje? Ou não, não tem nada para nós hoje, né? Nada disso, isso é coisa de gente passada, a gente está na graça e não tem mais nenhuma responsabilidade, enfim. Aqui eu não dei nenhum tipo de dicas, até porque eu não sei também. Obviamente eu estou aprendendo sobre isso. Mas eu creio que esses princípios aqui, pela graça de Deus, né, eles podem, de alguma forma, colocar no nosso coração uma reflexão sobre como anda a nossa vida nas práticas espirituais que visam uma vida piedosa. Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência. Não sei se tem alguma pergunta.